Inclusive, Gutenberg, me permita a intimidade, tirar o tratamento do profissional. Uma das coisas mais importantes no atendimento médico é justamente a evolução do paciente. Você estava falando na conduta que muitas vezes um remédio não dá certo, tem que testar outro. Como é que você se sente sabendo que você prescreveu uma medicação, esse paciente, por alguma razão, não conseguiu junto ao poder público, que inclusive tem licitação, segundo o ex-prefeito Neto da Emater, na sua entrevista conosco, disse que a prefeitura tem uma licitação para garantir a medicação, e esse paciente muitas vezes acaba por não ser medicado, porque não tem acesso ao remédio. Eu creio que isso seja frustrante para o profissional, porque quando a gente vai para o médico, que ele nos passa um remédio, que muitas vezes ele nos dá o telefone ou já pede para agendar um retorno, é justamente para avaliar, né, se aquela medicação prescrita foi eficaz ou não. E eu recebo, o que eu recebo sobre o seu trabalho, é que muitas vezes o fato do seu paciente não ter acesso à medicação prescrita por você, porque um colega disse que no caso dele a conduta não seria aquela, como é que o médico se sente na hora que medica alguém e sabe que a pessoa não teve continuidade de tratamento por uma negativa que, do meu ponto de vista, esse é meu ponto de vista, é uma negativa meramente política? A gente tem que ter, no mínimo, de empatia para com o outro, né? Se a gestão, ou se aqueles que fazem, ou que estão fazendo esse papel, né, de quando eu prescrevo uma medicação ou solicito algum procedimento, não é aceitável da parte deles, ou não aceitada da parte dele, eu fico profundamente triste, né? Fico triste pelo paciente, fico triste porque eu sei que é um direito dele, enquanto pessoa, é, digamos assim, enquanto lei, ele tem esse direito, ele é respaldado para com isso, né? E ao Uhum. mesmo tempo eu sinto, digamos assim, pena de uma gestão que de repente age dessa forma. Quando eu falo de pena, não é de penalidade, mas é de pena, digamos assim, de inferioridade, né? Nesse sentido, né? De o outro já sai do consultório ali com uma receita, já não pode dispor daquela medicação, ainda vai pedir e sofre uma negativa frente a isso, ao ponto de negar, de dizer não, você não, eu não dou porque é de fulano de tal, ou porque é de entidade tal, ou se você quiser, você vai ter que prescrever. Você vai ter que ir para o colega e fazer a prescrição, né? O que é que diz o Conselho Federal de Medicina com relação a isso? O médico que transcreve uma receita sem avaliar o paciente, sem ver o paciente, ele é vedado, é proibido a ele isso. Oi, Gutenberg, você travou mais A uma partir do momento vez. que o médico transcreve a receita do outro, salvo em medicações de uso contínuo, a transcrição de receita ela pode ser feita quando o médico ele faz a avaliação do paciente, não é isso? A transcrição de receita ela não pode ser feita, é vedado ao médico fazer transcrição de receita sem ver o paciente. Eu não posso simplesmente chegar uma receita para mim e simplesmente transcrever porque é fulano de tal, porque é de fulano. E o paciente, cadê? Deixa eu ver se é compatível aqui. Por quê? A responsabilidade recai sobre o médico que transcreve aquela medicação. Então, qualquer alteração do ponto de vista hemodinâmico do paciente, qualquer processo alérgico, qualquer erro de conduta nesse sentido, se volta para o paciente que o transcreveu, né? Salvo em medicações de uso crônico, né? Em que o paciente já é acompanhado naquela unidade de saúde e que ele já tem um histórico daquela medicação, né? Eu fico muito triste quando os pacientes chegam para mim de um exame que eu solicitei, mas abaixo não está o nome do médico de origem que solicitou, no caso meu, mas está o nome de outro colega, não é isso? Eu digo, meu filho, esse exame foi eu que pedi, por que está o nome de fulano? Ah, doutor, está o nome de fulano, do seu colega, porque
fui pedir na prefeitura e alguém me disse que esse exame só é autorizado se for no nome de outro colega que não seja o senhor, porque o senhor não tem convênio. Aí eu pergunto, e desde quando SUS para SUS precisa de convênio? Desde quando? Quando é um receituário do meu consultório, eu até não digo nada, fico Não, calado. mas lhe interrompendo, e como alguém que passou 30 anos na saúde pública, nem sendo receituário do seu consultório, o SUS pode negar. Isso se chama o princípio da universalidade do SUS. O SUS ele está para todas as pessoas, então, independente do receituário privado ou público que venha a solicitação de exame ou de remédio, não pode ser negada ao paciente. Desde quando, né, SUS para SUS precisa de convênio? Eu acho isso, né? E interessante de tudo isso é que muitas vezes a gente acaba se chateando com relação a isso, e o paciente ele simplesmente sai do consultório, às vezes nem vai nem apresentar o exame a gente, com vergonha da gente, né? Pelo fato de ter ido lá pedir o exame sair com o nome do outro profissional, né? E não sair com o nome da gente, dizer, doutor, olha, infelizmente eu tive que fazer isso porque eu não tenho condições, eu não tenho como fazer isso. E a gente sabe que o exame ele sai pelo SUS, né? A gente sabe que o exame ele sai pelo SUS. E isso a gente acaba ficando triste, né? A gente fica triste. O paciente muitas vezes ele acaba sendo penado com relação a isso, porque o exame não sai a tempo, porque existe uma burocracia do tamanho do mundo, né? Existe uma humilhação também com relação a isso. Sim, que isso para mim é o que há de pior. A gente escuta isso, eu vejo isso no consultório todo dia, eu vejo isso nas ruas, eu vejo isso na maternidade quando eu vou, né? Doutor, eu só não vim apresentar o exame porque infelizmente não foi autorizado. Eu só não vim apresentar o exame, eu só não melhorei porque a medicação não foi liberada, porque não repassaram, não autorizaram a receita, né? O que eu tenho feito ultimamente, Bernadette? Eu tenho recebido vários representantes de farmácia. E eu tenho contado minha história a eles. Eu tenho falado a eles, né? E eu tenho arrumado, tenho juntado caixas e mais caixas de medicamento para levar para a maternidade no dia de plantão mesmo. Porque eu não suporto, eu não aguento uma mãe sair, digamos, do consultório com a receita, que eu sei que não tem condições de comprar, para esperar segunda-feira essa receita não ser autorizada porque o doutor Gutenberg passou na maternidade. E aí hoje o que o paciente acaba fazendo? O que a gente faz quando eu estou de plantão? O paciente acaba saindo para a medicação. A gente acaba tomando essa medida, né? E eu tenho contado essa história, né? Eu tenho feito isso. A gente tem recebido doações de medicações tendo visto exatamente isso, né? Quem conhece meus plantões sabem, quando entra no consultório aí, a bancada de remédio que a gente acaba levando, porque a gente sabe da dificuldade de alguns pacientes de exatamente seguir o tratamento, porque existe essa dificuldade. Gutenberg, eu tenho pacientes seus que sequer conseguiram solicitar os exames, e tem aqui esse celular, eu já estou no segundo celular, porque o outro já ficou de bateria cheia, de HD cheio de tanta informação. Eu tenho pacientes seus que sequer conseguiram ou têm perspectiva de fazer exame. E me mandam a cópia. Eu disse, olha, eu fui, o prefeito disse que eu tinha que trocar, e eu aqui vou dar nome aos bois. Quem exige isso não é o secretário de saúde, até porque o secretário de saúde é um subalterno, né? Todo mundo que ocupa um cargo de comissionado, ele é subordinado à gestão. E se há essa determinação, eu atribuo essa coisa ao prefeito, porque ele próprio, né? Eu tenho áudios dele dizendo para as pessoas para vir pegar o remédio no dia seguinte, mas antes passar na UBS para trocar a receita. E você diz que fica triste, você fala do ponto de vista mais humano. Eu, como profissional do jornalismo e
e alguém que sempre travou uma briga muito grande com aquilo que não concordava. Como você diz, ninguém pega na sua munheca como médico, em qualquer lugar que você passe. Eu sofria muito isso no jornalismo, porque eu também não me submetia a fazer todo tipo de matéria. É tanto que hoje eu opto mais para o jornalismo opinativo para que eu tenha liberdade de dizer o que penso. Mas eu quero que você saiba que eu tenho aqui pelo menos 5 pacientes que foram atendidas por você e que não conseguiram realizar exames porque não se submeteram à determinação do prefeito. Ou seja, quando as pessoas se rebelam e não vão para esse processo de humilhação, porque eu considero isso um processo de humilhação, uma imposição que você acaba de confirmar irregular do ponto de vista do que preconiza o Conselho Regional de Medicina, e uma humilhação do ponto de vista político. A gente sabe que na pandemia você teve um desentendimento, vamos chamar assim, com o secretário de saúde em função do encaminhamento de um paciente que era para lá que tinha que ir, até porque quem tava notificando Covid eram as secretarias municipais. Essa conduta sua, claro, era indiscutível. Mas você atribui hoje a esse boicote, vamos chamar assim, é o nome que eu estou dando, ao seu atendimento a esse episódio? Olha, quem trabalha comigo, geralmente, eu nunca deixei faltar com respeito ao paciente, como eu também nunca deixei faltar com respeito a um profissional de minha equipe, seja desde a cozinheira até o ASG, né? Ninguém levantou a voz ou levanta a voz com relação a um colega de trabalho. Ninguém falta com respeito. Se for no meu plantão, não falta com respeito, né? Jamais eu deixaria alguém faltar com respeito com o paciente meu, né? Então, chamar um paciente de bom senhor de 86 anos é complicado, não é isso? É muito complicado. Você poderia E, narrar como eu disse exatamente o anteriormente, que aconteceu? Você poderia dizer exatamente o que aconteceu com esse paciente? A razão desse dissabor e de terem chamado seu paciente de bomba? exatamente, esse paciente foi um paciente que foi diagnosticado. Esse paciente, esse paciente foi um paciente que é um paciente meu desde 2016, a gente atende ele, inclusive atende ele no domicílio, né? Foi um paciente em que ele testou positivo para Covid, né? E eu pedi para que os familiares entrassem em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para que fizesse o processo de notificação e o acompanhamento, né? Acompanhamento desse paciente, o monitoramento dele, até porque se tratava de um paciente de 86 anos, né? E aí, por telefone foi dito a frase mais ou menos assim, é muito bonito, né? O Dr. Gutenberg atende paciente particular e manda a bomba para o SUS, ou manda a bomba para a gente, né? De imediato, os familiares entraram em contato comigo, falaram que foi dito isso. E logo tomei providências cabíveis com relação a isso, né? Jamais eu poderia deixar de uma falta de respeito para comigo enquanto profissional, para com o paciente enquanto pessoa, né? E aí foi quando eu acabei falando de forma pessoal com o secretário de saúde e falei para ele que a partir de então não daria mais plantão e não prestaria nenhum serviço para o município de Porto Alegre enquanto estivesse gestor da saúde, né? E falei isso para o prefeito também quando ele me chamou, né? Chamou do gabinete para conversar, eu fui e eu disse que jamais eu poderia comungar com alguém que na sua frente prega ou fala uma coisa e por trás age de forma indiferente, né? Eu sou médico da cidade de Porto Alegre, da população de Porto Alegre, independente de bandeira, de partido, de cor, de religião. Moro no bairro mais pobre de Porto Alegre, chamado Carrapicho. Então, interessante isso, que quando eu vim morar no Carrapicho, teve algumas pessoas que, quando eu estava me mudando, disse: doutor, você está fazendo o que aí? Eu disse: não, eu vou morar nessa casa aqui. Não mora aí não, que esse bairro aqui não dá certo para o senhor, né?
nunca tive problema no carrapicho. Graças a Deus, fui muito bem recebido, sou muito bem acolhido, né? Minhas portas estão abertas e são abertas dia e noite, é tanto que eu criei essa estrutura dentro da minha própria casa para poder acolher um pouco melhor o paciente, né? Mas jamais iria destratar ou aceitar que alguém destrata um paciente e fazer vista grossa. Congelou novamente, Gutenberg, sua imagem. Está congelado. Não, de forma nenhuma. Acho que talvez a gente tenha que Deu uma congelada na imagem, mas... da melhor forma possível, né? Nesse sentido. Sim. A gente sabe que saúde, toda a saúde do município, toda a gente, absolutamente tudo que é feito de atendimento no município é pago. Vem recursos para isso, é custeado. Nós temos, inclusive, que no passado tinha um outro nome, se eu me engano, era o PEMAC, que hoje é o Previne Brasil, né? Que é exatamente um programa do Ministério da Saúde em que preconiza os itens que a atenção básica precisa cumprir, né? E para isso vem recursos. Eu, por exemplo, muito tempo fui a pessoa responsável pelo CIS pré-natal, o chamado CIS pré-natal, que por sinal me deu a oportunidade de fazer um trabalho interessante, que foi a identificação da gravidez na adolescência. E Porto Alegre apareceu agora na avaliação numa posição não muito, digamos, boa, né? Como é que, e você falava no início, Gutenberg, justamente da necessidade da atenção básica funcionar para que o hospital não seja acionado, né? A chamada medicina preventiva. Como é que você avalia hoje os números de atendimento em saúde no município de Porto Alegre, a partir, né, do que foi divulgado recentemente com relação ao município, e também o trabalho que é feito, se esse trabalho atende ao que realmente recomenda o Previne Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho desse programa, trazendo, e se puder, fazer uma avaliação comparativa entre o período que você trabalhou na Estratégia de Saúde da Família, agora, e também até comparativo com outros municípios, no caso de Viçosa, que atua lá. Bernadette, olha, o Previne Brasil é um novo modelo de financiamento do SUS, né? Voltado para a atenção básica. Esse modelo ele entrou em vigor a partir do ano 2022 e é dividido em quadrimestre. Né? Cada 4 meses, 7 indicadores são avaliados. Né? A Porto Alegre hoje, segundo dados aí do próprio Ministério da Saúde, encontra-se, se eu não me equivoco, no 120º lugar, algo, digamos assim, além do 100º lugar. Né? E a gente vê essa proporção, ou a gente vê esses indicadores, né? Cada indicador tem um peso, né? Tanto voltado à condição de saúde bucal, como da atenção primária à saúde, voltada à atenção básica, né? Ou à estratégia da saúde da família. Né? E quais são esses 7 indicadores que o modelo do SUS, hoje o Previne Brasil, adota para que o novo financiamento ele possa garantir aos municípios o repasse, né? Até porque quanto melhor a porcentagem do serviço, quanto maior a porcentagem do serviço, Mais mais recurso. recurso vem para o município. Exatamente. Quanto menos, evidentemente, menos recurso. Né? Então, quais são hoje os principais marcadores, né, para esse novo modelo? Né? Nós temos proporção de gestante com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação. Né? O Previne Brasil ele traz como peso 1 para essa porcentagem. Qual a meta de 2022? 45%. Qual o parâmetro para ser utilizado ou para ser calculado? De 100%. Né? Segundo marcador, nós temos a proporção de gestante com realização de exames para sífilis e HIV, que é realizado exatamente na consulta dessa gestante no pré-natal, no acompanhamento pré-natal. Né? Como terceiro indicador, nós temos a proporção de gestante com atendimento odontológico realizado na atenção na estratégia de saúde da família.
como quarto indicador, nós temos a proporção de mulheres com coleta de citopatológico, o famoso Papa Nicolau, né? Uhum. O quinto, nós temos a proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas na atenção para a saúde contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela influenza tipo B e a poliomielite. Esse peso é Que peso 2. infelizmente voltou ao país, né? Há 2 anos nós tivemos. Infelizmente, exatamente pela a não vacinação, pela negatividade relacionada à vacinação, pelos mitos que se criam atrás da vacina, pelas mentiras que se criam atrás da vacina, pela politicagem que está por trás da vacina, né? E por tudo quanto de ruim está por trás dessa negatividade, né? É aquela dualidade em que a ciência está aí mostrando, né? As benfeitorias ou as melhorias que se tem travado frente à condição de saúde do paciente, mas infelizmente ainda tem aquelas pessoas que não acreditam, que não estão nem aí, que banalizam a ciência dentro de um contexto geral, né? Como sexto indicador, temos a proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre. E aqui nós temos um programa, ou nós temos aqui o Hiperdia, que é um programa muito bem elaborado, muito bem feito nesse sentido, basta que seja executado, né? É quando o paciente hipertenso vai até a unidade de saúde, né? Feita a aferição de pressão, é visto se os exames estão normais, eles estão compatíveis com a condição de saúde dele, né? É vista a medicação, ou seja, é feito um acompanhamento desse paciente na atenção primária à saúde ou na estratégia da saúde da família. E esse paciente ele não chega até o hospital com crise hipertensiva. E esse paciente ele não chega ao hospital infartado. E esse paciente ele não tem AVC, né? Pela falta de cuidado na atenção básica. É isso? Inclusive, doutor Gutenberg, é bom lembrar que para esse programa, né, a medicação ela é distribuída gratuitamente, né? No Hiperdia, não é de agora, ela é distribuída gratuitamente, inclusive com o lançamento ontem foi ontem ou hoje, acho que hoje, da farmácia popular, do retorno da farmácia popular, foi incluído ainda nessa disposição de medicação gratuita, a medicação para osteoporose, né? E o Hiperdia é um dos programas, inclusive, que leva as pessoas até, pelo menos aqui em Natal, ele era associado com algumas academias, levava também os pacientes a fazer exercício na própria unidade por onde eu passei, dada a importância desse Sim, cuidar e esse controle. sim, sim. Isso é muito amplo, né? O IPERD hoje é um programa amplo, digamos assim, é um momento bem marcante, bem bacana, não só entre o médico, mas entre os demais outros profissionais. A gente cria dinâmicas nesse sentido, né? E além de tudo, tá ali o paciente como principal protagonista, né? Desse recurso que vem para o SUS e que muitas vezes é banalizado, né? Não é, digamos assim, diversificado e nem atuado, né? Então, como último marcador, a gente tem o último indicador, que é a proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre, né? Esse exame é um exame que vai analisar como está a condição de diabetes, os níveis de glicemia, ou como está a diabetes dentro do contexto geral do paciente em si, é isso? E eu vendo aí a colocação que Porto Alegre se encontra e analisando cada marcador desse, cada indicador desse, a gente vê que existem marcadores razoáveis e existem marcadores baixíssimos, né? A gente tira pela própria hemoglobina glicada. A gente tem visto a hemoglobina glicada de Porto Alegre, a proporção de pessoas com diabetes com a hemoglobina glicada solicitada, na casa de 7%. E isso não vem de agora. Isso não é simplesmente o primeiro quadrimestre de 2023. Se você pegar o quadrimestre de 2022, a nota tá desse padrão ou mais baixa, se não me equivoco, 5. A gente pega o sexto marcador, que é a proporção de pessoa com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida,
a gente vê 19%. Né? Aí a gente pergunta, e as pressões estão sendo aferidas, né, na unidade básica de saúde? E o que está acontecendo com o laboratório, que não está sendo, com os laboratórios, que não está sendo realizada hemoglobina glicada? O que acontece? O que está acontecendo aí? Não é isso? Né? Aí a gente vai para outro marcador, que é o quarto marcador, o quarto indicador, que é a proporção de mulher com coleta de citopatológico, né? Que aqui está na casa de 27%. Né? O que está acontecendo? Né? O que tá acontecendo com esse indicador? Os preventivos não estão sendo coletados ou não estão sendo informados ao sistema. Então, não adianta, não adianta enaltecer um serviço de média e de alta complexidade, enquanto eu esqueço o básico, né? Que é o Então, eu que a preciso... maior responsabilidade do município está justamente na atenção básica. Então, não adianta gastar 300 mil por mês num dado de pronto atendimento se eu acabo esquecendo aquilo que é próprio do município. Não é isso? Né? Então, digamos assim que há essa necessidade urgente de rever esses indicadores, de trabalhar esses indicadores com as equipes de saúde, né? De trabalhar com os agentes de saúde, de trabalhar com o enfermeiro, trabalhar com o médico, trabalhar com a técnica a técnica de enfermagem, né? Para que esses indicadores eles possam melhorar e o Porto Alegre possa sair, né, do patamar que se encontra hoje a nível de saúde, a nível de estratégia de saúde da família, a nível de atenção primária. Então há uma necessidade urgente de que isso possa melhorar. Desde o ano passado, vem se observando, né, esse déficit ou essa nota baixa, né, esse ranking, essa nota baixa no ranking, em que não é criado por a gente. Né? Isso vem do Ministério da Saúde. Está aí. Simplesmente digite no Google Previne Brasil e você vai ver o espelho de Sim, cada cidade, né, da sua cidade. Não é isso? exato. Quando eu me refiro a Porto Alegre, eu sou cidadão hoje porto-alegrense, que eu recebi o título, né, de cidadão Ah, porto-alegrense. não Então, eu sabia. tenho, eu, eu tenho propriedade para dizer isso enquanto médico do município, enquanto porto-alegrense também aí de coração, né? São 7 anos vivendo nessa cidade e que, né, digamos assim, o amor a ela acaba nos tornando cada dia mais forte em sentido de defesa do porto-alegrense e em sentido de defesa daqueles que mais necessitam, né? Então,